Enquanto o Dudu Bananinha não para de conspirar contra a nação brasileira, contra o Brasil nos Estados Unidos, o Marco Rubio, homem de confiança do Donald Trump, disse que o ministro Alexandre de Moraes pode sofrer sanções. Ele precisa entender o seguinte, que em se tratando do ministro do STF, colocado pelo povo, óbvio que o Alexandre de Moraes foi parar no STF, se tornou ministro, colocado pelo Michel Temer, pelo trairão golpista, um homem que sempre se mostrou de direita e de centro-direita e hoje é o principal guardião da Constituição Federal. E se você me perguntar, Heleno, você acredita que o Xandão, o grande Xandão, Xandão, ó, para você, ó, com todo respeito, com a devida vênia, tá? Com todas as vênias, na verdade. Xandão deve estar muito feliz, deve estar muito agradecido, sabe por quê? Porque ele pode usar outros cartões, cartões que não tenha a bandeira americana. Estão dizendo que o Alexandre de Moraes pode ficar sem nenhum cartão de crédito. Olha, se fosse comigo, eu iria falar assim, olha, pode me aplicar as sanções que vocês quiserem, porém vocês precisam responder, porque falar esse tipo de coisa pode acarretar um desconforto maior para vocês lá na frente, uma vez que o Brasil tem soberania. Agora, aqui falando do presidente Lula, parece que ele já sabia de tudo isso. Por quê? Quando o presidente Lula se aproximou da China, quando o presidente Lula se aproximou do Japão, foi tratado como um rei no Japão pelo príncipe. Quando o presidente Lula foi até a Rússia para as comemorações de 80 anos da derrota do nazismo na Europa, parece que o presidente Lula já sabia. Eu lembro que quando a Rússia entrou em conflito com a Ucrânia, a Rússia criou uma moeda própria, a Rússia criou cartões de crédito e a Rússia se preparou para enfrentar os gigantes europeus e os americanos também. E a crise parece que chega no mundo inteiro, mas não atinge a Rússia. E o presidente Lula, muito inteligente como ele é, ele parece que preveu. Alguém deve ter falado para ele, olha, se prepara porque o golpe não terminou, e não terminou mesmo, está muito longe. Acredito que os chineses, os japoneses, já estão preparando cartões de crédito com outras bandeiras para falarem assim, Alexandre de Moraes, você pode usar essa bandeira, pode usar uma bandeira chinesa perfeitamente. O Brasil já tem suas bandeiras próprias. Então, se os bolsonarentos estão achando, como eu vi muito saltitante, essa palavra era muito usada pelo Bolsonaro e os bolsonaristas quando se falavam do Randolfo Rodrigues, senador da República, um homem de confiança do presidente Lula, eles chamavam o Randolfo de saltitante. E agora eu vejo que o Gustavo Gayer, aquele assassino de trânsito, bandidão, investigado, ele está muito saltitante nas redes sociais, dizendo que agora sim o Alexandre de Moraes vai ter o que merece. Alexandre de Moraes, ele aumenta o seu grau de humor a cada dia, porque ele entende que essas pessoas são quase todas oligofrênicas, pessoas malucas, pessoas que falam daquilo que ouve, falam de orelhada ou dão de barrigada, e que o Xandão certamente deve rir muito quando aquele americano lá, o Marco Rubio, diz que o Xandão pode sofrer sérias sanções. Acredito que o Xandão não vai se preocupar com isso. E levando em conta que isso pode ser um insulto à soberania nacional, quando se trata de insultar um ministro do STF, não é exatamente a pessoa física do ministro. Essas pessoas que atentam contra os ministros do STF, elas estão atentando
contra a Constituição Federal, porque o STF nada mais é do que o guardião da Constituição Federal, é uma extensão do povo brasileiro. Então essas pessoas precisam serem analisadas. Parece que vivem num mundo paralelo, num outro planeta. Eles sempre acham que pode tudo, quando na verdade não pode. Os americanos, eles se metem em golpe de Estado no mundo inteiro. Agora, o que eles deveriam saber é que o Brasil está muito bem respaldado. O Brasil colou com os BRICS. O Brasil tem como parceiro estratégico a China. O Brasil colou com a Rússia, com a Índia e com o Japão, com a França do Macron e com outros países mais, com Portugal. Não aquele Portugal do Salazar. Aí volta e meia você encontra um português falando e apoiando a direita do Brasil, mas essa mesma direita golpista do Brasil foi a direita de Salazar em Portugal e também foi a direita e a centro-direita da Itália, do Mussolini. Então você precisa estudar melhor e entender que o Rubio falou nos Estados Unidos não faz nem cócega no Alexandre de Moraes. No Brasil, entra aqui, Brasil Estado, né? Entra aqui, sai aqui e o vento levou, como aquele filme, bom filme, e isso não irá mudar a história do povo brasileiro em nada, em absolutamente nada. Ora, se o Xandão está preocupado se vai poder usar cartão de crédito ou não, eu, no meu caso, eu adoraria pegar meus cartões de crédito e falar, vou comprar tudo em dinheiro, não vou mais usar cartão de crédito, coisa nenhuma. Essa questão de sanção ou sanções a ministros do STF é história para boi dormir. Não vai acontecer nada, 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 nada. O Xandão não deve estar preocupado, ele tem coisas mais interessantes para se preocupar, como, por exemplo, levar os processos do terrorismo, do golpismo adiante e colocar o Bolsonaro e os seus apaniguados na cadeia. Eu sou Heleno Coleto e você está no Brasil de Plantão. Grande abraço e sem anistia para golpista, a gente volta. Valeu!